Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020, Favoritos para Tóquio 2021. Retornando para comentar o ciclismo masculino, a prova individual de estrada, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 e indicando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos de 2021 em Tóquio. Inicialmente eu fiz um vídeo sobre essa prova da estrada individual e cometi um equívoco. Já afirmei que nenhum atleta havia conquistado 2 medalhas olímpicas na história, mas o cazaque, o Alexander Vinokurov, foi medalhista de prata em 2000 e foi campeão em 2012. É curioso que eu olhei a tabela e não percebi esse erro. Olhei a tabela de resultados e não percebi. E depois, pensando na prova, eu pensei, falei, mas tem o Alexander Vinokurov que ganhou 2 medalhas na prova de estrada. Então, mentalmente, eu sabia que havia um atleta que havia obtido 2 medalhas olímpicas na prova de estrada, e, no entanto, olhando a tabela, eu não identifiquei e acreditei naquilo. Eu tinha o resultado na cabeça e acabei identificando através do que eu sabia e não do que eu li. E com isso eu corrijo esse equívoco e passo a fazer outro vídeo sobre essa prova individual de estrada. Em 2017, o Campeonato Mundial foi a grande competição. Teve a vitória do eslovaco Peter Sagan, à frente do Alexander Kristoff, da Noruega, e do Michael Matthews, da Austrália. Matteo Trentin, da Itália, ficou em 4º lugar. Benjamin Swift, do Reino Unido, o campeão olímpico, ficou em 5º lugar. O campeão olímpico, Greg Avermaet, da Bélgica, foi o 6º colocado, à frente do Michael Albazini, da Suíça, e do Fernando Gaviria, da Colômbia. Curioso notar que nessas provas de estrada os atletas saem, a largada não é separada, a largada é em bloco, saem todos os competidores, eles vão se mantendo em bloco e geralmente chega nos quilômetros finais, nos metros finais, eles dão uma arrancada, e por isso a chegada geralmente ocorre em bloco e os tempos em relação a segundos são parecidos, porque eles acabam separados por centésimos, por décimos de segundo, mas o décimo de segundo não entra nessa contagem geral do ponto. Geralmente eles dão até o segundo. Por isso que esse tempo, 6:28 e 11, é o mesmo tempo tanto para o campeão, Peter Sagan, quanto para o colombiano, Fernando Gaviria. E curiosamente a prova de estrada contra o relógio, que os atletas saem separados, né, de tempo em tempo, e com uma quilometragem menor, uma distância menor, geralmente 30, 40 quilômetros, vai variando, né, 50 e tal, eles acabam chegando com um tempo maior em relação aos demais competidores. Há uma diferença de tempo maior entre os competidores, porque eles dão um máximo, eles não ficam limitados ao bloco de ciclistas. E como a distância é menor, dá para o atleta se permitir esse desgaste físico. Já uma distância maior, como por exemplo nessa prova do Campeonato Mundial de 2017, 267 quilômetros, é uma distância muito ampla, e se o atleta sai muito forte, ele pode se cansar e depois perder o ritmo e não acompanhar o grupo. O ranking mundial, aqui do Campeonato Mundial, apenas o australiano Michael Matthews e o colombiano Gaviria, não pertencentes ao continente europeu, e curiosamente os 8 primeiros colocados pertencentes a países diferentes. O ranking mundial, que engloba as etapas da Copa do Mundo e outras competições, várias voltas realizadas pelo mundo. O ranking mundial, porém, teve a liderança do Greg Van Avermaet, da Bélgica, o campeão olímpico. Em segundo lugar, o britânico Chris Froome, que obteve 2 medalhas olímpicas na prova do contra-relógio. E o eslovaco, o campeão mundial, Peter Sagan, na 3ª colocação. Alexander Kristoff, da Noruega, em 4º lugar. Tom Dumoulin, que é mais forte na prova do contra-relógio, em 5º lugar. Vincenzo Nibali, da Itália, na 6ª posição. Alejandro Valverde, da Espanha, 7º colocado, à frente do Kwiatkowski, da Polônia, o Michael Matthews, da Austrália, e o Philippe Gilbert, da Bélgica.
Novamente, dos 10 primeiros colocados do ranking mundial, apenas um atleta, o Michael Matthews, da Austrália, não pertencente ao continente europeu. E a Bélgica foi o único país que conseguiu colocar 2 atletas entre os 10 primeiros colocados do ranking mundial. Em 2018, o campeonato mundial teve a vitória do Alejandro Valverde, da Espanha, seguido pelo Romain Bardet, da França, e o Michael Woods, do Canadá. E na quarta posição, o Tom Dumoulin, da Holanda. Todos eles com tempo na casa das 6 horas, 46 minutos, 41 segundos. E também uma distância de 258 quilômetros. O italiano Gianni Moscon conseguiu ficar no meio de 2 blocos, né? Conquistou o 5º lugar. E na 6ª posição, chegando em bloco, o Roman Kreutzger, da República Tcheca, depois o Michael Valgren, da Dinamarca, e o Julian Alaphilippe, da França, todos com 6 horas, 47 e 24. Apenas a França, no caso, conseguiu colocar 2 atletas entre os 8 principais do campeonato mundial. Nenhum outro país conseguiu essa proeza. E um domínio quase hegemônico da Europa, à exceção do canadense Michael Woods, conquistando a medalha de bronze. O ranking mundial teve aí a liderança do campeão mundial, Alejandro Valverde, da Espanha, seguido pelo Simon Philip Yates, do Reino Unido, e o italiano Ilia Viviani, que foi campeão olímpico em prova de pista. Peter Sagan, da Eslováquia, ficando em 4º lugar, mantendo-se entre os melhores do mundo, e o Julian Alaphilippe, da França, na 5ª posição. Outro britânico, Thomas, em 6º, o belga Avermaet em 7º, Dumoulin, da Holanda, em 8º, Wellens, da Bélgica, em 9º, e o francês Bardet na 10ª colocação. A França, a Bélgica e o Reino Unido conseguiram aí colocar 2 atletas entre os 10 principais do mundo no ranking mundial. E Holanda, Eslováquia, Itália e Espanha completaram essa lista dos 10 primeiros do ranking mundial. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pelo dinamarquês, o Mads Pedersen, à frente do Matteo Trentin, da Itália, e do Stefan Kung, da Suíça. O Pedersen e o Trentin chegando próximos, com tempo de 6 horas, 27 minutos e 28 segundos, e o Stefan Kung chegando num 3º lugar um pouco mais folgado, deixando o italiano Gianni Moscon na 4ª colocação. O Peter Sagan, o campeão mundial de 2017, o eslovaco, ficou na 5ª posição apenas, seguido do dinamarquês Andersen, o norueguês Kristoff, e o campeão olímpico Avermaet, da Bélgica. Nesse quadro, esses 8 primeiros colocados, todos eles pertencentes ao continente europeu, e a Itália foi aí o país, o único que colocou 2 atletas entre os 8 primeiros colocados, uma distância de 260,7 quilômetros na prova. O ranking mundial, a liderança do esloveno, o Primož Roglič, liderou o ranking mundial. O Julian Alaphilippe, da França, ficou na 2ª colocação, e o Jakob Fuglsang, da Dinamarca, em 3º lugar. O colombiano, a Colômbia tradicional no ciclismo, melhorou muito, com o Egan Gomes na 4ª posição, o Alejandro Valverde aí mantendo-se entre os principais do mundo em 5º lugar, o belga Greg Van Avermaet na 6ª posição, aí o alemão Ackermann em 7º, Kristoff, da Noruega, de novo aí em 8º lugar, o Viviani, da Itália, também aparecendo, e o Peter Sagan, da Eslováquia, na 10ª posição dentro desse ranking mundial. Em 2020, o campeonato mundial teve a vitória do Julian Alaphilippe, da França, à frente do belga Wout van Aert, quer dizer, outro belga aí lutando por medalha na prova, e o Mark Hirschi, da Suíça, conquistando a medalha de bronze. Tanto o medalhista de prata, o Van Aert, quanto o 6º colocado, o esloveno Primož Roglič, chegaram dentro do mesmo bloco, em 6 horas, 38 minutos e 58 segundos. O 4º lugar foi o polonês Kwiatkowski, Fuglsang, da Dinamarca, em 5º, e o Roglič, da Eslovênia, em 6º lugar. O australiano Michael Matthews, em 7º, e o espanhol Alejandro Valverde fecharam a lista dos 8 primeiros colocados do campeonato mundial. Grande constância, né, do Alejandro Valverde, se colocando entre os 8 principais do mundo nas disputas. O continente europeu
novamente dominando a prova, com 7 atletas entre os 8 principais do mundo, à exceção do australiano Matthews, e nenhum país, né, conseguindo colocar 2 representantes entre os 8 melhores do campeonato mundial. Do ranking mundial de 2020, o Primož Roglič da Eslovênia liderando à frente do Tadej Pogačar, também esloveno, uma dobradinha da Eslovênia na liderança do ranking mundial. E o belga Wout van Aert na terceira posição. Mathieu van der Poel, que é um especialista no contrarrelógio, na 4ª posição. E seguido aí o dinamarquês Fuglsang, o francês Alaphilippe e o australiano Porte na 7ª colocação, e mais 3 europeus, o italiano Ulissi, o francês Demar e o suíço Hirschi, chegando em 10º lugar, ficando em 10º lugar dentro desse ranking mundial. A Eslovênia, com 2 representantes, foi o único país. Aliás, a Eslovênia e a França, com 2 representantes, foram os únicos países com mais de um representante entre os 10 primeiros colocados do ranking mundial. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austrália, Itália e Suíça completaram essa lista. O resumo geral, que dá uma noção dos atletas, né, os grandes favoritos e tudo mais, como foi o desenvolvimento das disputas dentro do ciclo olímpico. O campeão olímpico, Greg van Avermaet da Bélgica, medalhista de ouro, à frente do Jakob Fuglsang da Dinamarca, prata, e o polonês Rafał Majka conquistou a medalha de bronze no Rio de Janeiro. Em 2017 a 2020, aí os campeonatos mundiais, o domínio total dos europeus, com todas as medalhas de ouro e todas as medalhas de prata, e 2 medalhas de bronze em 2019 e 2020. A Austrália, com Michael Matthews, e o Canadá, com Michael Woods, conseguiram, né, um do continente da Oceania e o outro do continente americano, conseguiram quebrar essa hegemonia de pódio da Europa. E os atletas, né, vários atletas aí conquistando medalha no Mundial, e nenhum atleta conseguiu repetir o pódio em campeonato mundial dentro desse ciclo olímpico. Sagan, Kristoff, Matthews, Woods, Bardet, Valverde, Pedersen, Trentin, Kung, Hirschi, Van Aert e Alaphilippe, 12 competidores dividiram as 12 medalhas dos campeonatos mundiais desse ciclo olímpico. Até porque as competições de estrada são muito complexas e os atletas têm essa dificuldade de manter assim, uma regularidade em termos de pódio. Curioso que nessa prova, em Jogos Olímpicos, apenas o cazaque Alexander Vinokurov conquistou mais de uma medalha olímpica dentro da história de 1896 até 2016, apenas o Alexander Vinokurov, prata nos Jogos de 2000 e campeão olímpico em 2012. No ranking mundial já não é tão difícil manter, por quê? Porque o atleta é premiado pela regularidade e não pela aquela vitória do momento. Num campeonato mundial, nos Jogos Olímpicos, o atleta tem que estar pronto para aquele momento. Enquanto para a liderança de um ranking mundial, ou de uma vitória no geral, numa Copa do Mundo, o atleta tem que demonstrar a regularidade. Ele pode não vencer nenhuma prova e acabar sendo o campeão da Copa do Mundo, ou ficar em primeiro no ranking mundial em virtude da sua regularidade. No ranking mundial, os europeus dominaram o ranking mundial, né, ficaram com todas as 12 colocações de pódio. O belga Greg Van Avermaet foi o líder em 2017, o Alejandro Valverde da Espanha foi o líder em 2018. Nas 2 ocasiões, britânicos ficaram em segundo lugar, o Chris Froome em 2017 e o Simon Yates em 2018, e o Peter Sagan da Eslováquia em terceiro lugar em 2017 e o Elia Viviani da Itália em 2018. Aí, em 2019 e 2020, a liderança do Primož Roglič da Eslovênia, o segundo lugar em 2019 do Julian Alaphilippe da França, e em 2020 o Tadej Pogačar da Eslovênia, e o dinamarquês, o Fuglsang, terceiro em 2019, e o belga Wout van Aert, terceiro em 2020. Eslovênia e Bélgica, Bélgica e Reino Unido, a Eslovênia com 3 posições de pódio, a Bélgica com 2 e o Reino Unido com 2,
foram os países com mais destaque. Então, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Espanha, Itália, Dinamarca, França e Eslovênia, né, 8 países dividiram entre si essas 12 posições. No Tour Mundial, que são provas eleitas dentro do circuito para gerar pontuação e determinar o campeão dessas principais provas, né, que formam o Tour Mundial, o belga, o Greg Van Avermaet, o campeão olímpico, liderou esse Tour Mundial em 2017 e 2019, conquistou vitórias. E o outro belga, o Wout van Aert, também foi o campeão em 2020. E o único atleta não pertencente à Bélgica a vencer em 2018 foi o Simon Yates, do Reino Unido. E o Reino Unido que ainda teve o Chris Froome com o segundo lugar em 2017. A França, o Julian Alaphilippe, ficou em terceiro lugar em 2019 e 2020. É um grande destaque, é um atleta que está aí em ascensão. E outras posições, o Mathieu van der Poel e o Tom Dumoulin, os holandeses. O Dumoulin, terceiro lugar em 2017, o Van der Poel em 2020, o norueguês Kristoff, segundo em 2019, o eslovaco Peter Sagan, segundo em 2018, e o espanhol Valverde, também muito forte na prova, em terceiro lugar em 2018. Avermaet, Froome, Dumoulin, Yates, Sagan, Valverde, Kristoff, Alaphilippe, Aert e Poel formam aí a lista dos 10 atletas que conseguiram essa posição de pódio dentro do Tour Mundial. Apenas o belga Avermaet, campeão olímpico com 2 posições, e o francês Julian Alaphilippe. Então, também um domínio exclusivo da Europa, né, com as 12 posições. Os favoritos, aqui uma lista enorme de favoritos, porque essa prova favorece essa diversidade de atletas. O Mads Pedersen, da Dinamarca, aparecendo como candidato à medalha de ouro. Ele que foi campeão mundial em 2019, né? Foi isso? Isso, campeão mundial em 2019. O Matteo Trentin, da Itália. Os suíços, Kung Hirst. O campeão olímpico, Avermaet, da Bélgica. O Van Aert também, outro belga. O Alejandro Valverde, campeão mundial em 2018. Foi campeão mundial em 2018, outro atleta candidato à medalha de ouro. Os franceses Bardet e o Alaphilippe, que foi campeão mundial em 2020, o Tom Dumoulin, da Holanda, o Peter Sagan, campeão mundial em 2017, o Kristoff, da Noruega, o Roglic, que liderou 2 rankings mundiais, e o Fuglsang, da Dinamarca, que foi medalhista olímpico, todos eles aí na condição de candidatos à conquista dessa medalha de ouro. É lógico que dentro desse grupo há atletas com maior força, né, como a Avermaet, da Bélgica, o Valverde, da Espanha, o Julien Alaphilippe, da França, o Peter Sagan, da Eslováquia, o Primož Roglic, da Eslovênia, o Fuglsang, da Dinamarca. Talvez ficariam um pouco à frente, né, do suíço Kung, do Hirst, de outros competidores dessa prova. Mas, pela característica dessa prova de estrada, é mais prudente colocar toda essa lista de atletas candidatos à medalha de ouro. Lutando por pódio, podendo chegar a um pódio, o australiano Matos, o dinamarquês Andersen, o britânico Swift, o esloveno Pogačar, o italiano Elia Viviani, o Simon Yates, do Reino Unido, o polonês Kwiatkowski, o holandês Poel, outros britânicos, o Geraint Thomas e o Chris Froome, o italiano Moscon e também o canadense Woods. Condição de zebra, atletas que podem eventualmente causar alguma surpresa, o Tcheco Kreutzker, o dinamarquês Walgren, o Gaviria, da Colômbia, o Balsini, da Suíça, o Ulisses, da Itália, Demer, da França, Porte, da Austrália, o Egan Gomes, da Colômbia, o Ackermann, da Alemanha e o Wellens, da Bélgica. Essa prova ela permite a participação de muitos atletas, muitos competidores, e com isso um país pode colocar, dependendo da sua posição dentro do ranking mundial, pode colocar um máximo de 5 ciclistas da prova. Então a possibilidade de um país fazer um pódio hegemônico é grande. Aqui a lista do top 5, uma lista que logicamente será modificada. Essa lista foi feita praticamente na temporada compreendendo o ciclo 2017 a 2019. Agora entraria o Avermaet, da Bélgica, entraria o Julian Alaphilippe, mas eu fiz anteriormente essa lista, o Mads Pedersen, campeão mundial em 2019, Matteo Trentin, da Itália, quarto no Mundial de 2017, prata em 2019,
Outro italiano, Gianni Moscon, quinto no Mundial de 18 e quarto no Mundial de 2019. O espanhol, Alejandro Valverde, o mais, vamos dizer assim, com um currículo melhor dentre esses competidores, sétimo no ranking mundial 2017, campeão mundial em 2018, líder do ranking mundial em 2018, terceiro no Tour Mundial em 2018, grande temporada em 2018, quinto no ranking mundial 2019 e oitavo no Campeonato Mundial de 2020. E o Peter Sagan, da Eslováquia, campeão mundial em 2017, terceiro no ranking mundial, em 2018 quarto no ranking mundial e segundo no Tour Mundial, em 2019 quinto no Mundial e décimo no ranking mundial. Esses os atletas listados aí no top 5, só que essa lista do top 5 hoje já seria modificada. Provavelmente nessa lista seriam inclusos o Greg Van Avermaet da Bélgica, o Julien Alaphilippe da França e talvez até o esloveno, o Primož Roglič. Então seria uma lista que seria modificada e sairiam talvez o Pedersen, o Trentin e o Moscon. Creio que esses três aqui sairiam. Mas ainda há necessidade de se determinar quais atletas, quais ciclistas se classificarão para os Jogos Olímpicos para podermos realmente fazer uma lista dos favoritos e os candidatos ao pódio. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020. Até um próximo vídeo. Obrigado.